E aí, galerinha? Vamos começar uma aula, primeira aula gravada aqui para nós. Ai, que maravilha! Uma aula que você realmente, provavelmente, na verdade, né, não teve na sua vida, que é uma aula sobre China, Japão e Índia da Idade Antiga. Eu não tive essa aula. Eu só vi esse conteúdo em livro didático e olhe lá, né? Às vezes nem no livro didático tem direito, né? Pouquíssimos são os que trazem esse conteúdo e eu decidi trazer para vocês. Porque eu achei que era necessário nós aprofundarmos um pouco mais, né? Esse conteúdo que já caiu em federal, né? Caiu rasinho, mas, né? É bom a gente dar uma aprofundada quem quiser, é claro, né? Quem não quiser, provavelmente não vai assistir esse vídeo até o final. Mas enfim, Idade Antiga, China, Japão e Índia. Vamos começar a estudar a antiguidade do Extremo Oriente. Vamos que vamos! Por que que não quer passou? As civilizações orientais. Quem são essas civilizações orientais? Principalmente China, Japão e Índia, que se desenvolveram no terceiro milênio ainda antes de Cristo, né? Então elas se desenvolveram muito antes de Grécia, né? Se desenvolveram ali no período em que estava se desenvolvendo o Egito Antigo, né? A Mesopotâmia, né? Então, são povos antiquíssimos, né? Povos antiquíssimos que vieram muito antes de Grécia e Roma. É bom a gente ter isso em mente, né? E esses povos eles se desenvolveram no Extremo Oriente. O que que é o Extremo Oriente? É lá para a Ásia mesmo, lá para a China, Japão e Índia, né? Que a gente vê em geografia, que a gente, enfim, escuta tanto falar nessa geopolítica, né? Enfim, a gente tem que salientar um ponto muito importante dessas três civilizações, porque na China, por exemplo, eles desenvolveram o que a gente conhece como Rota da Seda, né? Então vocês estão vendo aí Rota da Seda na China, que é uma rota, né, comercial que levava caravaninhas, né? Então os camelinhos iam andando lá da China até o Oriente Médio, né? E essa rota ela era importantíssima na época para o comércio mundial, certo? E até hoje, tá? Se eu disser para vocês que eles estão querendo construir um trem que vai lá da China até a Rússia e passa pela Europa, cara. Então até hoje, né, essas rotas comerciais, elas são importantes. E elas atestam que o cenário geopolítico atual, ele traz muito do que era na antiguidade, né? Só que em vez de camelinhos, agora a gente usa trenzinhos, balazinhos. Não é? Enfim, lembrando que aqui a gente tem principalmente o modo de produção asiático, salvo o Japão. O Japão ele não utilizou o modo de produção asiático porque sequer ele tinha rios importantes, né? Então a gente tem aí os rios, né, da China e da Índia que depois a gente vai ver com maior profundidade, mas eles utilizam o modo de produção asiático, que é aquele em que você mobiliza, né, todos aqueles cidadãos, você mobiliza todas aquelas pessoas para trabalharem nas grandes obras de irrigação, promovendo assim um maior aproveitamento da agricultura para tu poder alimentar toda essa gente, né, essa crowd, tanta gente, né? Então, o modo de produção asiático é isso, tá, gente? Mobilizar os servos, né, a servidão coletiva para promover essas grandes obras e fomentar a agricultura. E a gente também tem aqui a presença de teocracias. O que que são teocracias? São aqueles governos que são governados, por que não é governos governados? Por pessoas que têm influência religiosa, beleza? Então são pessoas que têm poder divino, né? Ou são filhos de deuses, ou são os próprios deuses, né? No caso do Japão, a gente vai ver que a origem do imperador lá é divina, né? E essas teocracias, elas são muito importantes para a gente entender o contexto social, né? A gente vai ver um pouquinho dessas religiões que, confesso para vocês que algumas delas eu não conhecia antes de estudar esse assunto, beleza? Então eu trouxe aí algumas gravuras para a gente dar uma olhada, né? A gente tem ali uma gravura a primeira aqui, né, do cantinho, essa aqui que eu tô passando com o meu mouse, né? Essa gravura aqui da Índia, né? Então a gente tem aqui um deus, eles gostavam de misturar essas formas, né? É o que a gente chama de antropozoomorfismo, é a mistura da forma humana com a forma animal, né? Então são deuses antropozoomórficos, deuses que eles misturam essa forma, né, de, por exemplo, esse aqui me parece uma tromba de elefante, né? Enfim, e aqui mais em cima a gente tem aí uma gravura chinesa, tá?
aqui a Grande Muralha da China, olha só, coisas palpáveis pra gente, né? Tangíveis, que a gente conhece até hoje e que são dessa época, né? Então aí uma importânciazinha legal da gente estudar esse assunto. E mais abaixo uma gravura japonesa, né? Então a gente pode ver aí a escrita japonesa, né? Com esses símbolos, né? Que é uma das escritas mais difíceis do mundo, né? Porque cada símbolo representa uma palavra, uma ideia e bom, a pessoa precisa saber todos para conseguir não todos, mas precisa ter um bom vocabulário desses símbolos para conseguir, né, fomentar uma conversa. E aí a gente tem aí, né, o guerreiro, os samurais, né? Mais para frente a gente vai ver mais um pouquinho sobre os samurais. Vamos começar então, começando então por China, China, hein? Sim? A China, galera, a China era conhecida como o Império do Meio. Por que o Império do Meio? Porque eles achavam que eles estavam no centro do mundo? Essa é a verdade? Eles achavam que eles eram, nossa, os caras, assim, né? Pô, estamos no centro do mundo, nosso império é o do meio, estamos no meio de todo mundo, beleza? Então a China aí, né, esse Império do Meio é uma civilização que se desenvolveu ao longo do Rio Amarelo e do Rio Azul, para os íntimos, para o Rio Huanghong e pro Rio Yangtze, né? O meu chinês aí, brasileiro, horrível. A China, tá? Ela desenvolveu excelente agricultura e excelente pecuária. Lembrando que a China tem dois grandes rios, né? Poxa, se um rio já é maravilhoso, imagina dois grandes rios, né? Então a China aí, ela conseguiu desenvolver essa agricultura e pecuária maravilhosa, maravilhosa, né? E eles também vão desenvolver a metalurgia do bronze, né? O que que é o bronze? É quando você pega o estânio, que é um metal, e você pega o cobre, que é outro metal, você mistura em uma determinada proporção e você constrói um bronze, né? O bronze ele é mais resistente, né? Ele é mais forte que os outros dois separados, né? E por mais que ele seja mais caro de fabricar, ele é um metal melhor, digamos assim, uma liga muito boa, beleza? E aí eu trouxe para vocês algumas gravuras e eu vou comentar primeiro essa gravura aí do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Esse aqui é um livro escrito por Sun Tzu, beleza? E eu achei interessante trazer para vocês, porque A Arte da Guerra, né, esse livro do Sun Tzu, ele traz bem o que a gente deve entender, né, da cultura chinesa, né? Então o Sun Tzu ele fez um livro falando sobre as estratégias de guerra e como que você domina seus adversários, como que você articula os seus recursos, não só os seus guerreiros, mas também a comida, a água, né? E muitos teóricos, né, eles utilizaram esse livro do Sun Tzu ao longo do tempo, e não só para casos de guerra, mas uma análise da sociedade em si, né? Como que você administra, né? Como que você gera os recursos humanos, né? Gerir os recursos humanos. Então esse livro do Sun Tzu, ele aí pode ser aproveitado em diversas áreas, beleza, galera? Agora vamos falar um pouquinho do contexto histórico da China. A primeira dinastia foi a da família Shang, que se desenvolveu ao redor do Rio Amarelo, tá? Então, uma dinastia aí, a dinastia Shang, desenvolveu excelente agricultura ao redor do Rio Amarelo. Só que aí depois chegou os Zhou, e os Zhou, eles derrotaram os Shang, porque eles eram superiores, né, em relação à capacidade bélica. Lembrando que bélico é aquilo que é sinônimo de guerreiro, né? E aí, a dinastia Zhou acaba derrotando eles e eles vão expandir a agricultura para o Rio Azul, beleza? Já tinha alguns povoados que ocupavam o Rio Azul, só que a dinastia Zhou eles vão acabar unificando, né? Meio que pegando essa região desses povoados e anexando para o seu território que ficava ao longo do Rio Amarelo, beleza? Aí o que vai acontecer? Um povo muito doido, que é o dos mongóis, que eu fico tristíssimo da gente não estudar, mas enfim, os mongóis, tá? Eles vão acabar invadindo a dinastia Zhou, né? Eles vão invadir ali o território do Rio Azul e tal, e eles vão acabar dominando, saqueando, destruindo tudo. E aí o que vai acontecer? Em 2021 antes de Cristo, olha só como deu um salto temporal, né? Então em 3000 antes de Cristo começa essa civilização a se organizar, só que os fatos mais importantes acontecem no período em que, sei lá, Grécia e Roma estão ali se desenvolvendo, né? Então é uma coisa meio interessante para a gente pensar na linha do tempo, né? Então chega Che Huangti, o imperador da dinastia Qin, beleza? E esse imperador, ele vai começar a
padronizar as coisas que tinham lá na China, né? Então, os pesos e medidas vão ser padronizados, a língua deles vai ser padronizada, então não tem mais essa de tu falar um mandarim aqui, tu falar uma outra língua ali, essa misturama toda, não. Vamos padronizar isso tudo. E além de padronizar, ele vai construir também. Então ele vai construir estradas, vai construir templos, vai construir palácios. Ele vai fazer uma grande estruturação do Império Chinês, certo? Assim como fez o Dário lá na Pérsia, se lembra quando a gente viu os persas? Quando o Dário ele arruma, né, o que o Ciro, o Cambises tinham feito? Então, aqui é a mesma coisa. O She Huangti, ele vai organizar toda essa, todo esse império, né, que foi deixado aí pelos Chou e foi invadido pelos mongóis e estava tudo feio. Então, a dinastia Qin vai arrumar a casa, beleza? E aí, ainda assim, na dinastia Qin, vai ser construída a Grande Muralha da China. Olha só que maravilha! Literalmente uma maravilha, hein? Entre 215 e 210, olha só, demorou muitos anos para ser construída, né? Gigante. E foi construída essa muralha que serviria então para observação, né? Para controle de fronteiras. E essa muralha aí que persiste até hoje, olha só que doideira. E ela foi um marco na história chinesa, né? E foi um marco para a história da arquitetura de uma maneira geral, né? Porque isso daí é infinito, gente. Essa muralha não acaba, né? Tu visita quando tu for, se um dia tu for visitar a China, tu visita trechos, né? Duvido que tu vá percorrer toda a muralha, porque ela é gigante. Mas enfim. E aí o que vai acontecer? Após a construção da Grande Muralha da China, a gente vai vir com a dinastia Han. O que que a dinastia Han vai fazer? De 206 a.C. a 221 depois de Cristo, eles vão começar a expandir, beleza? Então eles vão aproveitar esse império estruturado que foi deixado pela dinastia Qin e eles vão expandir o comércio, eles vão anexar outras terras, aproveitar que agora eles têm uma grande muralha para controlar o que eles já têm, eles vão expandir o que eles não têm ainda, né? Vão pegar o que eles não têm. E a dinastia Han, eles vão fazer então esse aproveitamento da estruturação para provocar uma expansão. Beleza? E aí o que vai acontecer? Os Han, eles vão ficar um bom tempo no poder, beleza? Só que eles não vão conseguir controlar por muito tempo. O que vai acontecer é que vai acabar tendo uma rebelião, né, de vai acontecer uma rebelião de camponeses e os Han vão acabar caindo, tranquilo? E aí as outras dinastias que vão vir serão mais curtas do que as que a gente viu e elas não são tão importantes, né, para nós que somos meros estudantes de ensino médio, né? Essas dinastias você vai ver no máximo, num doutorado. Essa é a verdade, né? E, enfim, é coisa para quem for estudar realmente a história da China, certo? Enfim, o que a gente vai ter, né, ao longo dessas dinastias é um contato, né, da Índia, né, com a China. Então a Índia, ela vai passar um pouco do budismo, né? A gente vai ver mais um pouquinho sobre o budismo depois, mas esse budismo ele vai influenciar e muito, né, essa visão religiosa chinesa, tá? E é bom a gente pensar que na China a gente vai ter várias correntes religiosas. Uma delas é o budismo, que depois a gente vai aprofundar mais, beleza? A China, gente, nessa época, ela trouxe pra gente coisas incríveis, tá? Como, por exemplo, o papel. O papel que a gente conhece hoje, ele não seria nada se não fossem os chineses. Foram os chineses que inventaram, tá? O papel, né? Pelo menos os primórdios do papel. Você lembra que tinha o papiro lá no Egito Antigo? Exatamente, mas o papel mesmo, quem inventou foram os chineses, beleza? E a Pedra do Sul, essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aí, esse negócio grande aí. O que que é a Pedra do Sul? Gente, a Pedra do Sul não é nada mais, nada menos do que a bússola que a gente conhece hoje, tá? Só que a nossa bússola aponta para o norte, certo? Os chineses acharam, não, essa pedra aí aponta para o sul, vamos chamar de Pedra do Sul. Então, né? Tanto faz, né? Se é para o sul, se é para o norte, o negócio aponta de qualquer maneira, né? Enfim, eles chamaram de Pedra do Sul, eles colocaram esse pedaço de magnetita ali, né? E eles viram que ela se mexia e tal, e quando eles viravam, né? Ela voltava a apontar para o sul, por isso que chamaram de Pedra do Sul. Então a bússola que a gente conhece hoje, ela é uma aprimoração de uma invenção chinesa, beleza, galera?
Aí eu falei já do declínio, né, após a dinastia Han, né, porque eles não conseguiram controlar todas aquelas revoltas camponesas, o que foi prejudicial para o Império, beleza? E aí no século 7 depois de Cristo, só já, meu Deus do céu, a gente já está falando de 600, né, 600 e pouco por aí, e esse aqui é um salto na história, né? Mas eu quis trazer para a gente, né, finalizar esse conteúdo que é a dinastia Tang, né? Não é o suco, pelo amor de Deus, não é o suco Tang, é a dinastia Tang, beleza? Que foi a dinastia que começou a organizar, né, para entrar nessa Idade Média, para entrar, né, na evolução do contexto chinês, que a gente não vai ver, porque tem muito conteúdo de história para ver, e isso daí eu já falei para vocês, é coisa de doutorado, tranquilo? E aí embaixo, né, eu estou mostrando para vocês como era feito o papel, olha só, né? Eu não sei exatamente dizer o que está sendo feito nessa imagem, mas eu sei que está aqui é o processo de fazer o papel, beleza? É isso que a gente precisa saber. Aspectos culturais. Aqui vem uma coisa muito importante. A gente tem duas correntes principais na China, né, de religiões. Então a gente tem o taoísmo, né, do Lao Tse, né, e a gente tem o confucionismo de Confúcio, né? Esse daí não foi tão criativo quanto o Lao Tse, né? Mas enfim, o que que prega o taoísmo do Lao Tse? O taoísmo do Lao Tse é aquele famoso Yin Yang, beleza? O Yin Yang, ele é, então, essa dualidade, né, que traria então uma versão escura do mundo e uma versão clara. Seria um equilíbrio, né? Então, o que que prega essa religião? Prega o desapego das coisas materiais, prega a igualdade social, eles odeiam desigualdade, tá? E eles pregam que, então, esse yin, né? O yin seria, então, a mulher, o escuro, o passivo. E o yang, o que que seria o yang? O homem, né? O claro, o ativo, né? Então a gente pode ver aí até uma certa versãozinha de patriarcado, né? Como a gente observa em todas as situações da história, né? Colocando sempre um pouquinho o homem acima da mulher. É incrível, né? Mas enfim, falando aí, né, dessa situação do homem ser o ativo, ser o claro, né? Enfim. Mas isso daí é uma análise mais sociológica, não compete a nós nesse momento. O que a gente precisa entender é que o taoísmo, ele prega o equilíbrio, ele prega a igualdade social, beleza? O confucionismo não. O confucionismo, né, que é esse símbolo mais à direita que vocês estão vendo, o confucionismo ele prega o arraigamento das crenças, o arraigamento das tradições. Então a gente tem que aprender com os antigos imperadores o que eles fizeram. A gente tem que aprender as tradições, né? Então, se as coisas estão assim, é porque tem um motivo para elas estarem assim. Não quer dizer porque tem desigualdade social que isso é errado, né? Então, o confucionismo seria uma religião mais tradicional, digamos assim. Beleza? E olha só que interessante. Na dinastia Han, o confucionismo ele se expandiu muito. Né? Porque a dinastia Han utilizou do confucionismo para justificar e legitimar as suas atitudes. Então, muitos imperadores acabaram propagando, né, essa desigualdade social do confucionismo como uma tradição aceita para poderem, né, obter vantagens com isso. Uma coisa interessante para a gente pensar. Terminando aqui com alguns termos da China interessantíssimos. Os filhos do céu. Quem são os filhos do céu? São os imperadores, beleza? Lembrando que os imperadores eles tinham essa versão meio, né, legitimada, né, de maneira divina, né? Então, origem divina, os filhos do céu. Mandato celestial. Eles possuíam esse mandato celestial porque o mandato deles vinha do céu. O mandato deles não vem da terra. Quem escolheu eles para serem imperadores foram os deuses, não foram, né, os seres humanos. Olha só que interessante. E a gente tem aí o que acontecia na verdade, né? Porque os imperadores estavam lá, eles eram divinos, mas quem mandava mesmo eram os ministros, tá? E os ministros eles eram os caras que organizavam tudo, beleza? E a gente ainda tem os mandarins. O que que os mandarins fazem? Os mandarins, eles estão abaixo dos ministros e eles organizam as obras, o trabalho, certo? Eles fazem o povão trabalhar, eles fazem toda essa sociedade funcionar. Beleza, galera? Fechamos então China Antiga. Vejo vocês na próxima que vai ser Japão e Índia. Abração!